Aleluias. Que momento maravilhoso, né? Às vezes a gente só valoriza um momento bom e momentos não tão desejáveis. Então, quando a gente tem a sensibilidade de entender que nós estamos em um momento bom, no momento de paz, e que nesse momento de paz, não só nos momentos de luta, mas nos momentos de paz, devemos ser orientados por Deus, sermos dirigidos por Deus e ouvir a sua voz. Desde já eu agradeço ao nosso pastor pelo adubo do nosso ministério. Eu agradeço a Deus pela sua família. Tem sido para mim, eu tenho tido muita gratidão a Deus pela vida de vocês. E agradeço também ao nosso ministério, que está ali em Abreu e Lima, que incessantemente tem orado por nossa igreja, tem investido. Quero agradecer profundamente. Tem coisas que as pessoas de lá ainda não veem, mas eu tenho certeza que lá no céu serão chamados e será apresentado, olha, através de vocês. Olha só as vidas que chegaram até a mim. Então toda oração, todo dízimo, toda oferta, elas não têm sido em vão. Eu estava lembrando algumas coisas da minha vida, até mesmo porque a gente acaba comemorando hoje o meu aniversário, mas o meu aniversário é amanhã, dia 25 de outubro, e eu estava fazendo uma análise da minha vida, e nesse análise, eu lembrei muito do meu primeiro pastor da fé, pastor Giovanni, quase 2 metros de altura, um homem muito bonito, um homem muito sensato, um homem muito carinhoso, que outrora um dia, devido a minha mãe tinha acabado de perder um dos filhos, eu não existia ainda, e ali na porta de casa veio o leiteiro, minha mãe foi até o leiteiro, e meu irmão Josimar veio atrás dela, ela não viu, e ele foi para frente do caminhão, e ela voltou para dentro, e ninguém viu meu irmão, e o leiteiro passou em cima dele. Então as pessoas correram, Maria, passaram em cima do seu filho. Não é possível. Ela foi lá, pegou meu irmão, e ele, agonizando, ela tentou correr até a casa dos meus avós, do meu tio, e uma quadra depois ele veio a falecer nos braços dela. Isso trouxe muita angústia no coração da minha mãe. E com isso, o que acalmava ela, meu pai percebeu que poderia fazer algo que poderia acalmar ela e deu a ela cerveja. Deu a ela pinga. E ali naquela ânsia de tentar curar aquilo, olha o remédio dado. E um dia, nas casas antigamente, dependendo do lugar, alguns lugares ainda não existe cerca, não existe muro. E aquele pastor passava ali na porta de casa, e minha mãe estava ali bêbada, disse para a irmã dela, não é um pastor? Chama ele, para que ele possa orar para mim. Pastor Giovanni veio, orou, cuidou, zelou. Minha mãe teve um encontro fulminante com Deus, dias depois.
ao ponto de ela tem os 9 dons. Então é a profeta, irmã Maria Baixinha. Eu estou querendo dizer para você que Deus nos chama para a luz, para sermos luz. Nenhuma candeia é acendida para que a gente possa colocar ela debaixo de uma mesa, para esconder ela. Eu e você estamos aqui devido a isso. Não podemos receber anos após ano, domingo após domingo, semanas após semanas, essa graça de Deus e não ir às pessoas e não divulgar isso. Eu sou o resultado de um trabalho missionário, de um choro, de orações. Não era assim um tempo onde se achava que o Evangelho podia te trazer riquezas. Mas se era um tempo que se tinha certeza que o próprio Deus ia estar contigo, ia caminhar contigo, onde que o mais precioso não era o ter que Deus ia enviar, mas o ser que Deus fazia com as nossas vidas. Irmãos, estou muito feliz por estar completando 50 anos e que a maioria desse tempo foi destinada ao Senhor. Eu até resolvi a dizer, muitas pessoas às vezes nem gostam muito de dizer a sua idade, mas nesse momento tão difícil que muitas pessoas estão sendo levadas, eu sou uma das pessoas que Deus tem permitido estar aqui. Então é um momento de agradecer, de louvar a Deus, de falar: Deus, muito obrigado pelos meus 50 anos, e entender que simplesmente cheguei na metade, que ainda posso pegar uma tartaruga para cuidar. Olha que a tartaruga vive 500 anos. Então é um momento único que eu estou vivendo. Não imaginava eu estar aqui. Imaginava, eu tenho mais filhos, e todos os anos passo com esses outros filhos. E esse é o primeiro ano que eu passo longe deles. E sou grato a Deus. Porque eu sei que eles estão em Cristo. E que eu também estou aqui em Cristo. Que mesmo estando distante, esse Deus tem cuidado de nós. Mas sem mais prolongas, nós estamos aqui diante de uma rica passagem, de um rico momento. É um momento aqui de crise, estava tendo um momento de crise. Isaías passava um momento de crise, um momento de dificuldade, porque o rei Urias tinha morrido. Esse rei tinha reinado por mais de 50 anos. Então aquele reinado ali foi um reinado que existia estabilidade, existia prosperidade, existia só bênçãos. Nós estamos aqui nos Estados Unidos, e esse país tem estabilidade. Se chegar 100 homens hoje trabalha, se chegar 200 homens hoje trabalha, se chegar 200 mulheres trabalha. Todo lado que você vê construções, você vê ampliações, você vê a riqueza.
Assim estava aquele país. Mas Deus fez ali uma viravolta e tomou para si aquele rei. E aquele jovem, porque Isaías era simplesmente um jovem, irmãos. Ele tinha 20 anos, em torno de 20 anos que ele tinha. E nos nossos dias de hoje, nós temos que os jovens é um problema muitas das vezes. Porque às vezes o pensamento deles não pode simplesmente ir para um lado e para o outro. Mas a Bíblia é repleta de dizer de pessoas, de homens e de mulheres de Deus, jovens, adolescentes. Pessoas que um dia fizeram uma aliança e com essa aliança, independente da sua idade, colocaram ela firmes. Então não é problema, na verdade, nós dizemos, não, aquele é jovem, está fazendo isso porque ele é jovem, não, muito pelo contrário, que se deve agarrar com Cristo na nossa juventude. Na minha juventude, por mais que eu estava dentro da igreja, eu sempre gostei muito de esportes radicais. De andar de uma roda de moto, de cavalo de pau. Nunca bebi, nunca fumei, nunca usei droga. Mas a minha nostalgia, vamos dizer assim, a minha não só era como é, eu ainda gosto. Eu ainda gosto dessas coisas. Tem algumas coisas que eu quero ainda. O ano retrasado eu tinha vontade de pular de paraquedas, eu pulei. Foi uma emoção diferente. Eu tenho vontade de fazer mergulho ainda. Eu tenho vontade de pular de paraquedas. E aqueles hoje que o pessoal usa, eu esqueci o nome. E eles voam, tem as asas e voam. É muito difícil aquilo. Não, é simplesmente com um paraquedas mesmo. É um paraquedas, tem umas asas aqui. São algumas coisas. Então eu gosto muito de coisas radicais. E aí, o meu esporte que eu trilhei muito tempo nele e ainda é o inline, que é o patins, já participei de vários campeonatos, o último campeonato grande foi na Rede Globo, foi em São Paulo, no Ibirapuera, e ali estavam os melhores do mundo. Não me considero como um dos melhores do mundo, mas eu estava ali no meio. Então, mas antes de me tornar ser aquele praticante de esporte, na minha área a gente pegava rabeira de patins, grudava no carro, entrava debaixo do ônibus, subia em cima do ônibus. As pessoas que viam, falavam, meu Deus, ali não sai nada não. Ali não vai ter nenhum futuro. Todo mundo imaginava que éramos perversos, que éramos viciados, olhavam e achavam que nós éramos os piores da face da terra. As pessoas tinham medo de nós. Mas na verdade, dentro do nosso coração, sempre houve um Jesus. Sempre houve uma determinação. E um dia eu fiz uma oração, falei assim, Deus, eu queria muito que toda essa destreza que eu tenho, eu gostaria de levar a tua palavra. Eu sei que eu perdi muito tempo, às vezes que a gente fica treinando, faz uma coisa, faz outra, viaja para um lugar, viaja para outro, faz algo. E quantas vezes eu vi Deus me salvando ali na rua. Pode, irmão, entrar debaixo do ônibus e estar ali ao lado das rodas. Quantas ladeiras, lá em Anápolis tem uma ladeira que ela com 3 pessoas dá prática quase 120 de ladeira, com 3 pessoas que pega-se, um vai atrás do outro, cortando o vento e etc, e dá quase 120. E muitas das vezes a gente se viu batendo ali com carro, com moto. Então não tem como não ver que Deus me guardou para algo. Que Deus me livrou para algo. Quando eu estava aprendendo a dar salto mortal, que o meu recorde foi 3 carros no salto mortal. Você vem, tem a rampa, pula, salta, cai do outro lado.
Quando eu estava aprendendo, eu tive um acidente que eu fui tentar fazer essa manobra e errei, e eu voei como super-homem, eu caí com a cabeça no chão, e eu levantei e falei assim, eu nunca mais vou patinar. Mas foi só passar ali a dor e voltei novamente, até que aprendi. Então toda a destreza que eu tinha, eu falei, Deus, eu quero falar da tua palavra. Toda essa vontade que eu tenho dos esportes, coloca ela para as suas coisas. Confesso aos irmãos que diante dos meus olhos eu faço pouquíssimo, mas todas as vezes que eu tenho oportunidade, eu tenho falado. Assim também era jovem daquela maneira Isaías. E ele estava com medo, porque existia uma crise. Ele estava receoso. E olha que ele já vinha profetizando, não era uma pessoa que não conhecia a Deus. Antes disso, há uma palavra bem no começo onde diz que o povo, ele diz que o boi conhecia o seu dono, e que o jumento conhecia a manjedoura, mas que aquele povo não conhecia. É uma das palavras muito usadas por... Então ele tinha profundidade com Deus, ele conhecia a Deus. Mas ali é um momento de estabilidade, porque os assírios estavam ali no calcanhar daquele reinado, e tinha morrido aquele rei. Mas aí, é algo que nós devemos fazer. Ele entra até o templo. Talvez você também entrou nessa manhã com uma crise conjugal. Talvez você entrou nessa manhã com uma crise na saúde. Talvez você entrou com uma crise com seus filhos, na parte econômica, no trabalho. Eu não sei qual que é, mas você veio. Assim como também Isaías foi até a casa de Deus, o templo. E quando ele entra ali, Deus faz algo maravilhoso. Deus se revela a ele, irmãos, de uma forma única. De uma forma única. E quando Deus se revela, assim como tem se revelado a nós, na pessoa de Jesus Cristo, porque esse mundo, ele está cheio da presença de Deus. É quase que impossível uma pessoa não saber que existe um Jesus. Mesmo onde não é pregado, se fala o nome de Jesus. Porque outras religiões dizem que matam pastores, que matam missionários, se pregar o evangelho. Então ali eles estão falando desse Jesus. Instintivamente estão mostrando que existe um Jesus. Eles também estão proclamando sem entender, mas causando uma semente no coração daquelas pessoas. Que muitas pessoas brotam aquele desejo. Falam, mas quem é esse Jesus? Quem é esse Jesus? Que eu conheço só Maomé. Mas peraí, quem é esse Jesus? E às vezes tem curiosidade de saber quem é Jesus, e ali é fisgado. Então Deus tem um caminho dele. Deus tem a maneira dele. Então daquela mesma maneira que você e eu, talvez entramos aqui com uma crise, e que Isaías entrou ali com a crise, e que Deus revelou com ele. E quando Deus revela, e da maneira que Deus revela para ele, causa em nós, e tem que causar em nós, uma diferença. Porque às vezes, mesmo nós estamos dentro da igreja, indo para o sul, de repente Deus vem em um momento e fala, não, não é para o sul que eu quero que você vá, é para o norte. Está vendo, Abner? É para o norte. De repente é para o norte. Então, Deus tem algo a nos falar muito forte nessa manhã.
E a minha intenção nessa manhã é que você saia daqui não falando, o irmão Marcelo, o evangelista Marcelo, ele pregou de uma forma brilhante, ou falou o que eu precisava de ouvir. Não, a minha intenção aqui é que você se enxergue quem você é e o que Deus quer com a sua vida, e que você vá. E que haja realmente diferenciação. Ele consegue enxergar Deus com a sua soberania. E ele diz que a orla, simplesmente a orla, é só a orla das suas vestes, ela enchia aquele templo. Você pode imaginar o tamanho desse Deus, só a orla. Irmãos, não era nem um pé, não era nem a mão, não era nem um braço, é só a orla. Ele enchia aquele lugar. E ele vê também ali serafins, são anjos diferentes, anjos que são de fogo. E aqueles anjos, ele tinha 6 asas, com 2 asas voava, e com 2 asas ele fechava ali os pés, tampava os pés, e com 2 asas ele tampava o rosto, e a única coisa que saía dos lábios daqueles anjos era santo, 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 santo é o rei do exército. Só quem conhece a esse Deus sabe entender e dizer santo. Irmão, houve uma reação imediata. Em Isaías, uma reação imediata. Eu creio que Isaías chega até a gritar: eu estou perdido. Sabe por quê? Porque o que antecedia antes daquilo era que todo ministro que entrasse no santuário, que fosse até a arca, e se não tivesse plenamente diante de Deus, se não tivesse um caminho reto, se ele não tivesse sem mácula, se ele não tivesse, ele morreria, ele seria fulminado. Então ele tem a percepção que está acontecendo algo magnífico, e ele olha para si, para dentro de si, e ele entende, ele tinha um problema. Ele enxerga o problema dele. Ele entendeu que ele ia morrer, porque ele era uma pessoa de lábios impuros e vivia em locais de pessoas que eram de lábios impuro. É diferente onde nós vivemos hoje? É diferente da forma que nós somos hoje? Infelizmente, uma hora ou outra, a gente fala o que não deve. A gente olha o que não deveria olhar. A gente escuta. A gente fala. A gente clama. Talvez o seu problema, talvez o meu problema, o dele era os lábios. Não fala o que era. Se era falar mal de alguém, se era criticar alguém, se eram os lábios, se era porfia, se era o roubo, tantas coisas, mas ele tinha aqui um problema. Então Deus revela para ele, e a primeira coisa que quando Deus revela a nós, nós também temos a sensatez de entender que todos nós temos um problema, e temos a necessidade de falar, de confessar. Quantos pecados escondidos, quantos pecados guardados, e isso tem atrapalhado o que Deus vai fazer com a nossa vida. Porque Deus tem uma necessidade, Deus tem, e Ele quer nos usar, mas não tem como a gente não ser puro, não tem como a gente não ter uma vida separada. E quando há
a pessoa confessa, quando a pessoa se coloca, vê que tem um pecado e ela confessa, olha só a reação de Deus. Deus tem aqui uma reação, irmãos, fantástica, maravilhosa. Deus tem aqui uma reação que é a graça pura. Muitas das vezes nós falamos que a graça só está no Novo Testamento, mas aqui a gente vê a graça de Deus. Sai dali, irmãos, sai dali diante de Deus, um dos serafins, e vai ali e pega uma brasa com uma tenaz, e vai até a boca, até os lábios, e encosta e diz para ele: os seus pecados estão eliminados. Irmão, isso aqui é Jesus puro. Isso aqui é Jesus puro. Jesus tem riqueza para nós. Mas, irmãos, olha a grandeza desse Deus e nos libertar de uma dívida impagável. Você pode entender isso? Era algo impagável, algo que não tinha como pagar, algo como que a gente não tem como mensurar. Nada do que a gente faz tem um significado maior do que confessar. E Deus naquele momento poderia dizer para Isaías: para que eu possa te salvar, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. Não, Deus ali derrama sobre ele a graça, assim como tem derramado na nossa vida, dia após dia. Olha para os seus filhos, tem graça ali derramada. Amém, Jesus. Graças a Deus. Olha para a sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Olha lá para os seus mantimentos. Glória a Deus. Para as suas vestes, onde você tem caminhado, o que você tem visto. É graça de Deus. Aleluia. Amém, Jesus. É graça de Deus. Os seus filhos estão tudo bem. Está derramando graça constante. Graça constante. E não tem outra alternativa para Isaías. Olha só como que Deus é. Deus ainda vira para ele, porque Deus poderia colocar aqui, falar de diversas maneiras, falar assim: Isaías, agora que eu perdoo os seus pecados, agora que eu tomei o direcionamento da sua vida, eu quero que você tome uma atitude. Eu preciso que você vá a algum lugar. Eu preciso que você fale. Não, Deus não quebra a porta. Deus não quebra a porta. Deus não entra de supetão. Sou eu e você que tem de abrir essa porta. Sou eu e você que tem de abrir o coração. Porque Deus, de uma maneira tão assim, meiga, amorosa, diz: a quem enviarei? Quem que vai vir após nós? Quando ele diz após nós, ali nos remete à Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quem enviarei? Quem vai vir após nós? Isaías entende imediatamente: envia-me a mim, eis-me aqui, envia a mim. É porque a pessoa entendeu do seu estado, porque você estava no inferno, você estava amarrado, você não tinha mais esperança. Ali ele entende de aceitar a Jesus, de aceitar o Senhor. E ali nasce um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Dos 929 capítulos, 63 é destinado a Isaías. Ele foi profeta ali por mais de 50 anos, irmãos. Ele foi profeta de 4 reinados.
Ele era menino. Irmãos, a reação é simples. Isaías tem uma ação. E Deus tem uma reação em se mostrar para ele. Quando Deus se mostra para ele, a reação de Isaías é mostrar o seu pecado, é mostrar as suas dores, é mostrar que precisa de um remédio. A reação de Deus ao perceber que uma pessoa regressa ao seu caminho é a mesma reação daquele pai que vê o seu filho na estrada voltando para casa. E o seu filho só pensava em chegar ali, o filho pródigo, e comer junto com os animais. O seu filho, aquele filho só achava que ia chegar até a casa do pai para ser um empregado. Mas quando o pai vê aquele filho voltando, manda buscar as melhores vestes, manda calçá-lo, manda colocar o melhor anel, manda fazer uma festa. Essa é a reação de Deus em relação às nossas vidas. É diferente. A festa, se você não entendeu isso ainda, procure entender. Como eu disse no começo, Deus não te colocou para ser um sal simplesmente dentro da sua casa, dentro de 4 paredes, simplesmente para ser luz debaixo de uma cama, de uma mesa. Deus te deu talentos. Use o talento que Deus te deu da maneira que Ele te deu. Mas eu não sei cantar. Deus não está procurando cantores fabulosos. Deus os faz. Deus não está procurando missionários, pastores espetaculares. Deus os fazem. Só basta dizer o que Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. É muito profundo, irmãos. É muito profundo. Esse Jesus, Ele só quer te dar um abraço. Ele só quer cuidar de você. Ele só quer te amar. Ele só quer te colocar no colo e dizer para você: você é meu filho amado, a quem eu gerei, a quem eu vim nascer. É só isso que Deus quer. Se revele a Ele, se deleite nele, volta para Ele. Porque Isaías era crente, irmãos. Essa palavra é para mim. Essa palavra é para mim. Não sejamos um crente medíocres, um crente só de palavra, um crente só de nome, porque hoje é bonito dizer: eu sou crente, eu sou crente, eu sou louvorista da igreja. Olha, eu sou isso, eu sou aquele outro. Não, ele era um jovem e já ouvia a palavra de Deus, mas ele precisava de algo mais. Colocar sobre os pés. Deus resolve o problema daquele menino, daquele jovem. Mas só resolveu depois que ele abriu os lábios, que ele confessou, que ele se entregou. Nesse momento você tem a chance de você com Deus, de você olhar para dentro de você e falar:
e sentir que Deus vai fazer com você o que fez com ele. Vai pegar uma brasa viva e tocar a nossa vida, não somente os nossos lábios, mas as nossas vidas. Deus, nessa manhã, tão preciosa e tão única, eu quero te louvar, te agradecer, ó Pai. Que o Senhor é o Deus magnífico, ó Pai querido, que a sua orla, simplesmente a sua orla, ó Pai querido, possa cobrir as nossas vidas, ó Pai querido. Continue nos libertando, ó Pai, desse oásis. Continua, ó Pai querido, em nossas vidas, ó Pai querido. Em nome de Jesus, que nós sejamos brasas vivas, testemunhas vivas do teu querer, ó Pai querido. Em nome de Jesus. Aleluia.